que ser obediente. Não adianta a gente... Porque eu costumo dizer que não existe um rei sem súdito e não existe uma ovelha sem um pastor. Então, quando você vê alguém falar que é ovelha e não tem pastor, irmãos, tome cuidado, porque a gente tem que ser guiado por alguém. A gente tem que ser doutrinado por alguém. Né? A gente tem que ser ensinado por alguém. Amém? Não tem como eu ensinar se eu não sento para aprender. Né? Primeiro eu sento para aprender, depois Deus me dá graça para me poder ensinar. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Uma palavra, irmão, que Deus colocou no meu coração, ainda nessa madrugada de hoje, quando estava orando, e confirmou agora quando cheguei ao culto. Porque a gente, quando vamos pregar, irmãos, né? Principalmente eu, digo por mim, a gente tem uma alta preocupação. Por quê? Porque a igreja de Deus e o púlpito do Senhor não é um lugar que você chega e você fala o que você pensa, ou o que você maquinou. Você tem que ter certeza e convicção do que você está falando. Por quê? Porque as pessoas que nos ouvem, elas vêm à casa do Senhor com um objetivo e um propósito de receber a palavra e continuar caminhando. Então, tudo que você ouve é o que você vai praticar. Então, se eu chegar numa tribuna e começar a pregoar uma palavra que não está dentro da Bíblia, ou que não está dentro do estatuto de Deus, você vai começar a praticar lá fora. Só que Deus, na sua onisciência, Ele não vai cobrar de você, Ele vai cobrar de quem falou. Entendeu? Então há uma segurança muito forte em pregar a palavra de Deus. Porque o próprio Jesus disse assim, olha, o meu povo erra por não conhecer as Escrituras. É verdade. Ou por não praticar. Então, irmãos, é importante nós entendermos que Deus ele age em toda a área das nossas vidas. Que Ele trabalha em toda a área das nossas vidas. Eu glorifico a Deus por estar aqui, porque quem sabe muitos olham e dizem, poxa, mas é uma igreja lá no final de um lugar que, sabe, não é adequado. Mas o olho humano não é adequado. Mas só que Deus habita onde há um coração aberto. Deus habita onde há uma sinceridade. Aleluia! Quando Deus foi ungir Davi, já vou voltar na palavra, irmãos. E quando chegou lá o profeta na casa de Jessé, o belemita, ele foi ungir Davi. E ele já saiu de lá com a incumbência de Deus de ungir a Davi. Os irmãos de Davi se apresentou e Deus falou no coração do profeta que não era nenhum deles. Mas ainda quando perguntou, e Davi veio de lá porque estava cuidando das ovelhas de seu pai, então Deus confirmou no coração do profeta que era ele. Uma coisa que eu entendo, Deus não erra a direção. Deus não erra a propósito. Ele sabe para quem ele fala. Ele sabe quem ele chama. Ele sabe quem ele levanta. Ele sabe quem ele designa para fazer a sua vontade. Então, eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos e por este lugar, meus irmãos. Porque eu acredito, queridos, que através da nossa vida, Deus levanta outras pessoas. Glória a Deus! Através das nossas vidas, Deus alcança outras pessoas. Então, não se menospreze. Antes de eu começar a mensagem, não se menospreze. Não diga que você não é ninguém. Não diga que você não vai chegar em lugar nenhum. Não diga que Deus não é na tua vida. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem olha a aparência. O homem olha o que tu tem. O homem olha o que você possui. Mas Deus ele olha para o teu coração. Se aí dentro tiver fé, se aí dentro tiver confiança, se aí dentro tiver determinação, é o suficiente para Deus operar na tua vida. Amém, meus irmãos? Queridos, uma palavra bastante conhecida, mas porém, pouco pregada, pouco anunciada. Nas igrejas a qual eu passei e qual eu passo, onde eu vou, eu vejo muito pouco, pastora, o pessoal pregar sobre Apocalipse. Porque ninguém quer falar do livro do juízo. Ninguém quer falar do livro dos acontecimentos. Ninguém quer falar do livro a qual Deus decretou e já está determinado para acontecer. Todo mundo quer vir à igreja e receber uma palavra de vitória. Uma palavra de que Deus vai dar uma chave de um carro, uma chave de uma casa, ou que Deus está colocando uma quantia boa na tua conta. Eu também queria receber isso, irmão. Ou quem não gosta, né? Mas nós precisamos entender que Deus, ele trabalha na mão dupla. E qual é essa mão dupla que Deus trabalha? Deus trabalha, por isso que ele diz na sua palavra assim, olha, buscai o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Quando a palavra diz buscai o reino de Deus, está dizendo para você orar, para você jejuar, para você se consagrar, para você fazer por onde as outras coisas te acompanhem. Porque, irmãos, é bem certo que não tem como eu conseguir um emprego se eu não acordar de manhã, pegar um currículo e começar a entregar. Não tem como eu conseguir curar uma enfermidade que eu estou no meu corpo se eu não ir até o médico para ele poder fazer um diagnóstico e saber o que eu tenho. Então Deus trabalha muito na contramão humana, irmão.
que falham. Por quê? Por falta de conhecimento. Age naturalmente, faz as coisas naturalmente. Mas nós precisamos entender e compreender que o propósito de Deus não é que você pregue. Não é somente que você profetize. Não é somente que você tenha revelação. Não é somente que os milagres e as bênçãos te acompanhem. A preocupação de Deus é que o teu nome continue escrito no livro da vida. Glória a Deus! A preocupação de Deus é que você continue firme. É que você continue constante, firmado na rocha, firmado em Deus. Por quê? Porque o próprio Jesus diz, olha, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci, e vocês que são meus filhos, minha semelhança, também vão vencer. Então, irmãos, muitos fogem dessa palavra, muitos fogem desse livro, porque é um livro da lei, é um livro do acontecimento. Só que nós precisamos entender que não tem para onde nós corremos da realidade. Não tem para onde nós corremos daquilo que já está decretado, daquilo que já está determinado sobre a face da terra. E eu quero dizer uma coisa para você, que você é bem-aventurado. Olha para o irmão que está do teu lado, diga para ele assim, meu irmão, você é bem-aventurado. Me pergunte por quê? Porque o próprio Jesus disse, bem-aventurado são aqueles que quando eu vier, estiver fazendo a minha obra. Então imagine você, se Jesus voltasse agora nesse momento, seria uma glória, seria algo sobrenatural. Por quê? Porque você está aqui não ouvindo o evangelista, está ouvindo a palavra de Deus através do evangelista. Então, irmão, nós precisamos entender a forma que Deus trabalha em nossas vidas, a forma que Deus age nas nossas vidas. Porque muitas pessoas não recebem bênçãos, não recebem vitória, porque talvez está pedindo mal, ou está pedindo errado. Então, irmão, nós precisamos entender que a nossa vida, ela tem 3 estágios: começo, meio e fim. Então, nós temos que saber começar bem para terminar bem. Temos que saber começar na direção para terminar na direção. Mas muitos querem começar de qualquer jeito e quer terminar na bênção, pastora. E não tem como. E não tem como essa morte acontecer. Porque o Jesus disse assim, olha, aquele que pede recebe, o que busca, ele encontra. E o que bate, a porta se abre. Então, eu quero dizer para os meus irmãos que Deus, na sua onisciência, na sua onipresença e potência, Ele está aqui nessa noite. Eu não conheço a tua situação, eu não conheço a tua vida, e nem conheço a vida da pastora. Fala com ela somente pelo telefone. Nem sabia que ela morava aqui, irmãos. Mas Jesus já sabia que Ele estaria aqui hoje nessa noite. E Deus, irmão, colocou uma palavra no meu coração, falando sobre a igreja de Laodiceia. Se nós pegarmos o livro de Apocalipse, nós vamos ver, irmão, que tinha 7 igrejas da Ásia Menor. Cada uma das igrejas tinha suas dificuldades. Cada uma das igrejas tinha os seus problemas. Cada uma das igrejas tinha os seus membros. E cada um tinha um tipo de dificuldade. Então a Bíblia diz que Deus agora traz uma mensagem específica para a igreja de Laodiceia. Uma mensagem revelada. Uma mensagem profetizada para que eles viessem entender e compreender a vontade e o propósito de Deus nas suas vidas.